Tudo bom, pessoal? Eu sou o Thiago Severo e, primeiramente, eu gostaria de agradecer o Carlos Xavier pelo convite para participar do webinário. Neste vídeo, vamos abordar a historicidade da ressurreição de Jesus, pois o cristianismo tem um fator muito peculiar, que é a revelação especial do Deus Criador em Jesus Cristo e sua intervenção definitiva na história de redenção da humanidade, a morte e ressurreição de Cristo. Um evento que é de suma importância para a fé cristã, que Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, declara: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis vós nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. Considerando então a afirmação do apóstolo Paulo, podemos perceber que o cristianismo, para ser comprovadamente verdadeiro, depende da confiabilidade dos evangelhos como documentos históricos e, por conseguinte, de que a ressurreição de Jesus seja, de fato, um evento histórico. Para continuarmos, então, aí temos essas duas perguntas como guia aí da nossa jornada aí podemos considerar os evangelhos como documentos históricos? A ressurreição de Jesus é um fato histórico? Então vamos passar à primeira pergunta, a, a relatar, a falar da confiabilidade dos evangelhos como documentos históricos. Bom, os evangelhos são, sem sombra de dúvida, as fontes mais importantes sobre a vida de Jesus. Porém, não são as únicas. Por exemplo, o historiador judeu Flávio Joséfo também registra, em sua obra Antiguidade dos Judeus, personagens neotestamentários, como os sumos sacerdotes Anás e Caifás, Pôncio Pilatos, o rei Herodes, João Batista, incluindo Jesus e seu irmão Tiago. Também poderíamos acrescentar aqui descobertas arqueológicas, porém não o faremos por uma questão de espaço e de delimitar o assunto a fontes textuais. E esse é um fator que corrobora, no caso, também para a historicidade dos evangelhos, para a confiabilidade histórica, porque temos aqui, como acabei de citar, uma fonte extra-bíblica que cita personagens neotestamentários. Isso, então, vai prevenir, por exemplo, que hoje dificilmente alguém vai conseguir defender uma tese que postula um ceticismo exacerbado. Alguém dificilmente conseguirá defender racionalmente que Cristo não existiu, por exemplo. Também é digno de nota que nos círculos acadêmicos liberais, a crítica especializada situa a data da escrita dos evangelhos dentro do período de vida de pessoas que foram testemunhas oculares da vida de Jesus. Ou seja, situam Marcos, por exemplo, em 70 DC, Mateus e Lucas na década de 80 DC, João na de 90. Ou seja, aí como, de acordo com o dado aí pelo Dr. Blomberg. Então, ou seja, temos documentos que foram escritos muito próximos dos eventos que eles narram. A escrita dos documentos se deu muito próximo. E aí, para contrastar, eu peguei essa pequena amostra aí, ó, essa tabelinha, na verdade é uma lista um pouco maior, que o J.P. Moreland fez de alguns documentos antigos que são considerados genuínos, e para contrastar, por exemplo, com essa datação dos evangelhos estarem próximos dos eventos narrados e do tempo de vida de pessoas que foram testemunhas oculares da vida de Jesus, por exemplo. Então temos ali, ó, Platão, a tetralogia de Platão, que ela foi escrita, data aproximadamente ali entre 427 e 347 antes de Cristo. A cópia mais antiga dela data do ano 900 depois de Cristo, e o lapso de tempo entre a cópia mais antiga e o período da escrita é de 1200 anos. E temos
7 cópias que sobreviveram e são documentos aceitos por acadêmicos como genuínos. A obra de Heródoto também ali, que está a datação, ó, aí a cópia mais antiga também, coincidência 900 depois de Cristo, um lápis de 1300 anos, 8 cópias sobreviveram. E temos a Sófocles, né, também com ali há 1000 anos, o ano 1000, aliás, desculpa, DC, e 1400 anos de diferença entre a cópia mais antiga e a escrita do documento, né? E 100 cópias sobreviveram no caso da obra de Sófocles. Então, ou seja, e no tocante aos evangelhos, tinha essa comunidade de pessoas que foram testemunhas ali para preservar a tradição sobre Jesus, né? Outro fator importante aqui, no caso, o número de cópias sobreviventes é entre 100, 8 e 7 aqui, né? Nesses casos que eu peguei. Já em relação ao Novo Testamento, aos Evangelhos, aos Evangelhos especialmente, há aproximadamente 5.000 manuscritos em grego, contendo todo ou parte do Novo Testamento. O fragmento P52, por exemplo, é um que é datado cerca do ano 120, o que é bem próximo também da data de escrita dos originais, dos documentos originais, e contém alguns versos. Esse é só um fragmento que contém alguns versos do Evangelho de João, e está na biblioteca de John Ryland, em Manchester, está exposto lá. E também uma citação interessante, que o Novo Testamento poderia ser reproduzido das citações contidas nos escritos dos pais da igreja. São aproximadamente 12.000 citações. Ou seja, tem muito suporte textual em favor do Novo Testamento, dos Evangelhos. E com um lapso de tempo muito menor que outras obras da Antiguidade, por exemplo, que são aceitas como legítimas, como autênticas, por assim dizer, né? Também em relação aos evangelhos, temos o manuscrito siríaco, que é datado aproximadamente entre 150 e 250 DC. O Codex Sinaiticus, datado de cerca de 350, contendo quase todo o Novo Testamento, ou seja, é um suporte bem interessante sobre a historicidade dos evangelhos, nesse caso aqui, e a proximidade que eles foram da narração que eles foram escritos em relação à narração, em relação aos eventos ali narrados. Ou seja, como Craig vai colocar, não houve tempo suficiente para influências lendárias eliminarem os fatos históricos, né? Porque tem esse período muito curto aí de lapso de tempo. Como nós vimos ali na obra de Platão, tem algo como 1.200 anos ou 1.100 anos. Um fator importante também, temos documentos que são frutos de uma cultura que tem um apreço muito grande pela tradição oral e pela preservação dessa tradição oral. Ou seja, no século I, a habilidade de memorizar e reter longos tratados de tradição oral era altamente prezada. Desde pequenas, as crianças no lar e na sinagoga eram ensinadas a memorizar fielmente a tradição sagrada. Os discípulos teriam exercitado o mesmo aqui com os ensinos de Jesus. Ou seja, e também aqui, ó, inclusive, a gente pode ter também aí a ajuda de Paulo. Paulo em 2 Tessalonicenses 2,15, que é o texto que está logo na sequência. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, temos aí Paulo relatando desse zelo pela a tradição e transmissão por palavra, ou seja, tradição oral, né, ou por epístola nossa, né, por os escritos dos apóstolos, que são testemunhas oculares dos eventos.
Ou seja, temos a supervisão constante. Isso relata que temos a supervisão constante dos apóstolos aí para que a tradição de Jesus seja passada de forma cuidadosamente, de forma cuidadosa. O zelo por esse método de preservar a tradição. E também para contrastar com outra obra antiga aqui, há uma citação de um artigo do William Lane Craig, as duas mais primitivas biografias de Alexandre Magno foram escritas por Ariano e Plutarco, mais de 400 anos depois da morte de Alexandre, e mesmo assim os historiadores clássicos as consideram como fidedignas, e as fabulosas lendas sobre Alexandre Magno não se desenvolveram até os séculos depois desses dois escritores. Ou seja, para dispensar os evangelhos como documentos históricos, nós teríamos que dispensar muita obra da antiguidade como documento histórico. Na verdade, o que pesa às vezes mais em relação ao evangelho é como diz o meu amigo Carlos Xavier no vídeo do Trilema do C.S. Lewis, que está disponível aqui no canal Teodidatas também. Vou citar aqui o Xavier. Não há nenhum motivo científico para descredenciar os evangelhos como relatos históricos. O que leva os evangelhos a serem desconsiderados como documentos históricos é apenas uma pressuposição, por um lado, o liberalismo teológico e, por outro, o ateísmo ou o agnosticismo. Ou seja, é muito mais um pré-conceito, uma visão, digamos, anti-sobrenaturalista extrema que leva a essa desconsideração, porque os evangelhos são fontes históricas como qualquer documento da antiguidade, são relatos e, inclusive, como visto, acadêmicos, até acadêmicos liberais põem uma data para os originais que são relativamente, são bem, aliás, mais próximas dos eventos narrados neles do que, por exemplo, os documentos que a gente viu, inclusive a biografia aqui de Alexandre Magno, né, as biografias, aliás, escritas por Ariano e Plutarco. Ou seja, temos temos documentos valiosíssimos em mãos. Né? Então, após essa breve introdução dos evangelhos como documentos históricos, vamos passar então para analisar nossa segunda pergunta. A ressurreição de Jesus é um fato histórico? Bom, nós vemos aí que temos suporte para considerar os evangelhos como fonte histórica confiável. Então, passando então para a ressurreição de Jesus como fato histórico, como atestar, o William Lane Craig vai, por exemplo, vai colocar esses 4 fatos que são bem estabelecidos sobre Jesus, porque são atestados, né, em fontes independentes, né, como os evangelhos, por exemplo, são atestados em fontes independentes. E ele vai colocar esses 4 fatos. Após a crucificação, Jesus foi sepultado por José de Arimateia, fato número 1. Na manhã de domingo, seguinte à crucificação, o túmulo de Jesus foi encontrado vazio por mulheres. Fato número 3. Em múltiplas ocasiões e em várias circunstâncias diferentes, indivíduos e grupos tiveram experiência de aparições de Jesus ressurreto. E, por último, a origem da crença dos discípulos. Então aí temos esses 4 fatos estabelecidos, narrados por fontes independentes, né, documentos que hoje fazem parte do que conhecemos como Novo Testamento, né, que conhecemos como Novo Testamento. Então, temos essas questões. O fato de Jesus ter sido sepultado por José de Arimateia é um fato bem interessante. Isso indica que
o túmulo de Jesus era bem conhecido. E o fato também de José de Arimateia ser membro do tribunal judaico que condenou Jesus torna improvável que ele seja uma invenção cristã, porque então existiria pelo menos uma narrativa concorrente a essa do sepultamento de Jesus. Então, temos a crucificação, o sepultamento de Jesus, bem demarcado aí, bem fundado, né, vamos dizer assim. O interessante também é que o relato do sepultamento faz parte de um material muito antigo usado por Marcos ao escrever o seu evangelho. Né? Os evangelhos são como instantâneos da vida de Jesus, nem sempre organizados cronologicamente. Isso aqui é o Craig que está dizendo, William Lane Craig. Né? E a gente pode constatar da leitura mesmo esses instantâneos assim. Mas quando chegamos no relato da paixão, temos uma narrativa única, regular e continuamente fluida. O Evangelho de Marcos, como sendo o mais antigo, assim também isso faz da sua fonte sobre a paixão e o sepultamento de Jesus também o mais antigo, né? Isso faz a mais antiga. Né? Então, temos também a questão da tumba vazia. Então, já vimos que o túmulo de Jesus era bem conhecido, né, ao pertencer a José de Arimateia, um membro importante do tribunal judaico que condenou Jesus, por exemplo. Ou seja, então, o túmulo era conhecido tanto pelos cristãos primitivos quanto pelos seus adversários, digamos assim, as autoridades judaicas, no caso. E na manhã do domingo temos outro fator interessante. Na manhã do domingo, a crucificação, o túmulo de Jesus foi encontrado vazio por mulheres, por algumas seguidoras. E esse fato do túmulo vazio é bem atestado, e o que dá um traço de historicidade a ele bem forte é que não só os cristãos, os seguidores, ou as seguidoras aí no caso também, afirmam que o túmulo estava vazio, mas também as autoridades judaicas, porque elas tentaram, a primeira reação delas quando receberam os guardas e contaram o que ocorreu foi o quê? Foi pagar os guardas para que inventassem que o corpo foi roubado e que os discípulos, para justificar o túmulo vazio e a ressurreição. Ou seja, então, isso é um traço muito forte de historicidade, porque é atestado tanto por os cristãos primitivos quanto por seus adversários. O relato do túmulo vazio também faz parte da paixão usada por Marcos, aqui o Craig vai dizer também, formando uma narrativa única com o relato do sepultamento. E aí temos essa questão dos adversários. E outro fator também a se considerar, interessante, é a tradição antiga citada por Paulo em 1 Coríntios 15, do 3 ao 5. Por exemplo, aqui está ela. Pois primeiramente lhes transmiti, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. E em Atos 13, versículo 28 ao 31, ele vai repetir essa tradição antiga. Então ele está citando algo que ele recebeu, né, dos outros discípulos, provavelmente que ele recebeu, porque há de se lembrar que ele não faz parte dos discípulos originais. Então, e a expressão ao terceiro dia deriva provavelmente da visita das mulheres ao túmulo, no terceiro dia na contagem judaica. O relato é simples e direto. Né? E aí temos também, como traço histórico forte, o testemunho de mulheres. Ou seja, ali temos a tumba foi encontrada vazia por mulheres. Isso é um traço
que dá um traço que comprova um forte indício de historicidade, porque o testemunho de mulheres na sociedade palestina do século I não tinha valor algum. O próprio Flávio Josefo vai relatar também que era inadmissível uma mulher dar testemunho em tribunal judaico. Então, o fato de as mulheres estarem estarem na história da paixão como as descobridoras da tumba vazia porque foi elas que descobriram, porque se os discípulos, sei lá, uma tentativa de explicação natural, como já teve de conspiração, se os discípulos quisessem validar essa fraude, esse relato é um relato fraudulento, eles provavelmente optariam por colocar testemunhas homens para validar o argumento. E aí também relatado no seguinte, né, na sequência, temos as múltiplas ocasiões que Jesus aparece a indivíduos e a grupos de pessoas. E esse fato também só pode ser melhor explicado como uma forma, por um fato, que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia, porque temos a tumba vazia e temos várias aparições de Jesus, não é uma aparição, são várias aparições. O próprio Paulo vai elencar essas aparições. Vou só avançar aqui um pouquinho. A lista de testemunhas oculares das aparições de Jesus ressurreto, que é citada por Paulo em 1 Coríntios 15, do 5 ao 7, incluindo aparecimentos a Pedro, a Cefas, aos 12 e aos 500 irmãos, e a Tiago, aqui Tiago, o irmão de Jesus, ou seja, ele dá uma lista, e aqui, por exemplo, uma das hipóteses naturalistas seria que os discípulos estariam alucinados, mas, por exemplo, se fosse uma aparição para uma única pessoa, tudo bem, é razoável, seria até aceitável considerar, é uma alucinação. Mas agora aparecer a um grupo de pessoas, a 12 pessoas, depois a 500 pessoas, é um pouco improvável. Impossível sustentar uma alucinação coletiva, 500 pessoas vendo exatamente a mesma alucinação. Ou seja, Jesus aparece em lugares distintos, as aparições são registradas por documentos independentes, por fontes independentes, né? As tradições de aparições nos evangelhos fornecem atestações múltiplas e independentes dessas aparições, como Craig está relatando aqui. Essa é uma das marcas mais importantes da historicidade. A aparição de Pedro é atestada independentemente por Lucas, e a aparição aos 12 por Lucas e João. Temos também testemunhos independentes de aparecimentos na Galileia em Marcos, Mateus e João, bem como as mulheres em Mateus e João. Ou seja, não há indício aqui de ser uma conspiração em que está todo mundo combinando para dizer exatamente, detalhe por detalhe, e para validar uma fraude. São narrativas independentes com nuances de foco narrativo ou seja, de acordo com o observador ou a fonte consultada. Mas não há indício de que fosse um indício de fraude. Voltando aqui só para nós. E o nosso quarto elemento nosso quarto fato estabelecido em relação à ressurreição de Jesus, como fato que forma uma evidência indutiva, como Craig vai falar, historicamente, a origem da crença dos discípulos. Aqui tem um fator muito importante, porque qual era a crença judaica? Só vou avançar aqui um pouco. A crença judaica a respeito da vida após a morte as crenças excluíam a possibilidade de alguém ressuscitar dos mortos para a glória e a imortalidade antes da ressurreição geral no fim do mundo. Ou seja, os discípulos não tinham por que sustentar uma crença que
era totalmente estranha à própria cultura deles, se de fato ela não ocorreu. Seria improvável que essa tradição teria sobrevivido a, a uma geração se não tivesse realmente ocorrido, porque todas as crenças judaicas a respeito da vida após a morte excluíam a possibilidade de alguém ressuscitar dos mortos, como está aqui o Craig está colocando, para a glória e imortalidade antes da ressurreição geral do fim do mundo. Tudo o que os discípulos poderiam fazer seria, por exemplo, na cultura judaica era preservar o túmulo do seu mestre como um santuário onde os ossos poderiam descansar até o dia em que todos os justos de Israel que estivessem mortos fossem ressuscitados por Deus para a glória. Mas isso não faria sentido. Sustentar uma crença na ressurreição com um cadáver numa tumba não faria sentido. E até porque não há esse cadáver, então a tumba é um relato, a tumba vazia é um relato extremamente importante para a historicidade do Evangelho e da ressurreição de Jesus. E mais, os discípulos estavam, inclusive, estavam dispostos a enfrentar a morte pelo fato da ressurreição de Jesus. Ou seja, alguém pode morrer enganado, mas dificilmente alguém sabendo que uma coisa, que é uma fraude, alguém morrer voluntariamente por uma fraude é impensável. Outro fator importante aqui também, a incredulidade de Tiago, irmão de Jesus, e sua posterior conversão. Tiago aqui, o irmão de Jesus, ele foi um cético durante o ministério de Jesus. E após um evento muito poderoso, que foi a aparição de Jesus a ele, como Paulo relata ali, aquele Tiago que Paulo relata em Coríntios, é o irmão do Senhor Jesus. Após essa aparição a ele se converte, inclusive dá a vida pelo Evangelho, porque o próprio, de novo, Flávio Josefo vai relatar o martírio de Tiago. Ou seja, os discípulos tinham tudo para crer ao contrário, pelo contexto cultural judaico, seria apenas uma ressurreição final, no fim dos tempos. No fim dos tempos, não uma ressurreição dentro da história e para a glória depois. Então temos esses 4 fatos estabelecidos que o William Lane Craig muito bem relata e também no tocante à crença em relação à crença dos discípulos, a origem da crença, o próprio N.T. Wright, outro acadêmico estudioso do Novo Testamento, por que os primeiros cristãos tinham essa muito nova, mas unânime opinião a respeito da ressurreição? Ou seja, muito nova porque aqui, como a gente está dizendo, as tradições da ressurreição judaica eram todas depois do fim do mundo, né? Uma ressurreição final de todos, coletiva. É claro, todos os primeiros cristãos diziam que tinham essa opinião por causa do que acreditavam a respeito de Jesus. Agora, se essa ideia de que Jesus se ergueu dos mortos só aparecesse depois de 20 ou 30 anos de cristianismo, ou seja, fosse uma consequência do cristianismo e não o contrário, como como os estudiosos céticos, o N.T. Wright vai colocar aqui, tem suposto, encontraríamos muitas facções de cristãos primitivos que não que não aceitariam a ressurreição, e aquelas que aceitassem lhe dariam uma forma diferente daquela específica do cristianismo primitivo. Assim, a ampla e unânime aceitação da crença na ressurreição pelos primeiros cristãos força-nos a dizer que alguma coisa certamente aconteceu para moldar todo o movimento cristão. Ou seja, a melhor explicação para esses fatos estabelecidos sobre Jesus, o sepultamento por José de Arimateia após a crucificação, a tumba vazia ao terceiro dia, e aqui temos também o testemunho das mulheres, né? São os testemunhos das mulheres registrados
nos evangelhos, as múltiplas ocasiões e as circunstâncias que ele apareceu a diferentes indivíduos e grupos de pessoas e que tiveram essa experiência de vê-lo ressurreto, e a origem da crença dos discípulos, como diz o Craig, a melhor explicação para estes fatos é que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Todas as explicações naturais não conseguiriam dar conta e não teríamos o milagre presente na igreja até hoje. Seria um movimento como qualquer movimento messiânico que não sobreviveu além do mais que a sua época. Portanto, como Craig diz, a melhor explicação que dá conta desses fatos é a sobrenatural. Embora para muitos seja difícil de aceitar, temos textos que são muito próximos dos fatos e testemunhas oculares que estavam vivas ainda no tempo da confecção dos documentos, da escrita dos documentos. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e muito obrigado pela atenção.